A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje, iniciando a lição de número 13. Pessoal, eu coloquei até um lembretezinho ali, pra gente. E nós estamos hoje no fim do terceiro trimestre, Hoje é a nossa última lição, pessoal? Mais um trimestre que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Não foi fácil, mas a gente conseguiu, porque até aqui nos ajudou o Senhor, E estamos certos de que Ele continuará nos sustentando. Amém? Até a sua volta. E, pessoal, hoje nós vamos falar do seguinte tema: no meio do fogo cruzado. O que seria isso, tio Mateus? Pessoal, alguém de vocês, ou provavelmente todos, já deve ter ouvido piadinhas de mau gosto, principalmente sobre nós cristãos. Alguém já foi questionado, já foi humilhado. E como que nós devemos reagir diante desses acontecimentos, O que fazer para a gente convencer as pessoas sobre a verdade? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, Como lidar com essas situações, o que a Bíblia nos ensina, como que a palavra de Deus nos orienta. Amém? O nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 2, depois os versículos 4 até o 10, que diz assim: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém, pessoal? Nesse texto bastante conhecido aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui pra gente, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. E a gente vai ver que com o assunto de hoje tem tudo a ver, E o nosso enfoque bíblico se encontra lá em Mateus, capítulo de número 5, E versículo de número 11, que diz o seguinte: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha isso, pessoal? A palavra de Deus ela nos traz um conforto, não é verdade? A gente tem um conforto, É pra gente se alegrar, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, Então, mesmo que sejamos perseguidos, pessoal, é motivo de nós nos alegrarmos, porque Jesus disse isso para nós. Amém? Nosso primeiro tópico tem como título Aprendendo com Jesus, Coloquei aqui uma cruz, para a gente poder entender que Jesus, pessoal, ele é o mestre por excelência. Além de Jesus nos resgatar do pecado, trazendo de volta a nossa comunhão com Cristo, A nossa comunhão com Deus, sendo ali a ponte que nos permitiu contato com Deus, ele nos ensinou como devemos viver, Ele praticou tudo aquilo que é reto diante de Deus. E o nosso compromisso, pessoal, é seguir os seus passos, Jesus ensinou, ele é o perfeito exemplo. Ele é o mestre por excelência. Ele fez tudo, Ele não apenas disse, mas ele também realizou para que nós apenas seguíssemos os seus passos. Amém? E lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, Coloquei aqui Jesus igual a humildade, Porque aqui na palavra de Deus mesmo, Jesus mesmo diz, porque sou manso e humilde de coração. Pessoal, Jesus, com a sua humildade e seu amor, ele fazia com que as pessoas quisessem estar perto dele todo momento, o tempo todo. Jesus não colocava barreiras nem empecilhos para as pessoas. Pelo contrário, Jesus ama todos da mesma forma, Lá em Mateus, capítulo 9, na parte C do versículo 13, Jesus diz assim, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, pessoal, Jesus ele andava com as pessoas desprezadas daquela época, como as crianças, as mulheres, os leprosos, os doentes, os pobres, os pecadores. Jesus andava com esse tipo de gente, E nós sabemos, pessoal, que durante o ministério de Jesus,
Muitos, e principalmente os fariseus, duvidavam do seu ministério, não acreditavam. Mas mesmo acontecendo isso, Jesus ele não deixou de se relacionar com eles. Jesus não deixou de ensiná-los. Jesus apresentou-se manso e humilde. E agora vamos pensar, né, pessoal? Se na época de Jesus havia pessoas que não criam e que duvidavam, imagina nos dias de hoje. Existem muito mais. Nós sabemos que muitos acreditam em livro de autoajuda, por exemplo. Muitos acreditam na ciência, como nós vimos. Muitos acreditam no próprio homem. Às vezes acreditam em um filme, em uma música, em várias coisas, né? E isso tudo, pessoal, é o propósito do diabo. Ele não quer que ninguém aceite a Cristo. Ele não quer, pessoal, que ninguém creia na palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado, né, e permanecer firmes. Mas sempre, pessoal, seguir o exemplo de Jesus, né? Apresentar sempre manso e humilde, né? Independentemente do que as pessoas façam com a gente, Jesus ele deixou o exemplo dele, né? As pessoas duvidavam, não criam em Jesus, mas Jesus perseverou, ele não desistiu, e assim também nós devemos prosseguir. Amém? Qual que é o nosso próximo tópico? Caridade, o amor em ação. Né? Pessoal, eu achei interessante e trouxe esses dados aqui para vocês, para a gente poder dar início a esse tópico, né? Nós sabemos que nós vivemos em um país que possui liberdade religiosa, né? Igual eu coloquei aqui, Brasil igual a liberdade religiosa. Glória a Jesus por isso, né, pessoal? Nós não somos impedidos de buscar o Senhor, assim como alguns de nossos irmãos dos lugares do mundo, que não podem sequer fazer um culto, por exemplo. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês lá na Coreia do Norte. Né? Lá na Coreia do Norte, o regime ditatorial norte-coreano é o principal opressor do cristianismo. No país que idolatra líderes supremos da família Kim, os cristãos são vistos como elementos hostis na sociedade e por isso devem ser erradicados. Olha isso, pessoal. Segundo o relatório, devido à constante doutrinação que permeia todo o país, vizinhos e até membros da família são vigilantes e denunciam qualquer atividade religiosa suspeita para as autoridades. Olha que tristeza, pessoal, né? Eles ali vivem de forma muito difícil, eles não podem fazer um culto, eles não podem fazer nada, porque se eles forem pegos, né, eles são entregues para as autoridades, né? E lá no Afeganistão, nós temos o seguinte, que lá no o Afeganistão, ele declarou o islamismo como declarou o islamismo, né, a religião do Estado, em sua Constituição. E por ser um Estado islâmico, por lei, funcionários do governo e cidadãos são hostis aos adeptos de qualquer outra religião. Então, os cristãos que vivem lá são convertidos incapazes de expressar a sua fé, mesmo em particular, destaca o estudo, né? Esse aqui eu trouxe para vocês de um estudo, né, retirado da internet. Então, assim, os cristãos lá no Afeganistão são incapazes de expressar a sua fé, pessoal, né? E esses são alguns exemplos, mas vocês concordam que mesmo em um país onde existe liberdade religiosa, nós cristãos também sofremos perseguição, somos às vezes humilhados e desprezados, não da forma como eles são, mas nós sofremos, né? E quando isso acontecer, pessoal, não é motivo para nós nos estressarmos, ficarmos irritados, com ódio, agir de forma grosseira não, e nem desistir, né? Vamos lembrar dos nossos irmãos dos outros países, eles passam coisas muito piores, né? Eles não, se alguém descobrir, eles são entregues para as autoridades, né? Então nós ainda não estamos nesse nível, né? E a Bíblia, pessoal, ela nos orienta o que devemos fazer lá em Provérbios 15:1, né? Quando nós sofremos perseguição, às vezes fomos humilhados, desprezados. A palavra de Deus nos diz assim, em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? E a palavra de Deus, pessoal, ela nos traz um conforto quanto a essas situações, né? Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia nos adverte, pessoal, que o amor é o elemento fundamental de uma vida genuinamente cristã. Se nós não tivermos amor, de nada vai adiantar nossas obras para o Senhor Jesus. E uma forma de colocarmos o amor em ação é adotar uma atitude de respeito com aquelas pessoas que discordam da nossa fé, que não acreditam na nossa fé, né? E assim como lemos, porque se não tivermos amor, de nada isso valerá, né? E o nosso próximo tópico, ele tem o seguinte título, né? Eu coloquei aqui até para vocês, né? Tenha amor, pessoal, porque se nós não tivermos amor, de nada valerá. Tenha amor. E o nosso próximo tópico, ele diz, atrair ao invés de distanciar. Nós vimos, pessoal, diversas vezes esse trimestre sobre a soberania de Deus, mediante todas as coisas, inclusive sobre a ciência, né, que foi o tema-chave, né? Mas isso não é motivo para sairmos criando discussões com outras pessoas.
Nós somos, pessoal, a Bíblia que o mundo lê. Então, existe uma responsabilidade muito grande sobre nós. Por isso, devemos ter sabedoria até no nosso modo de agir no dia a dia, porque devemos atrair ao invés de afastar, né, pessoal? É forte ser cristão, exige uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos ter cuidado com todas as nossas ações. E sabemos que todas as pessoas têm um tipo de pensamento. Às vezes elas foram instruídas assim desde pequenas, e muitas pessoas pensam diferente de nós. O importante, pessoal, é que eu e você saiba respeitar as diferenças, mas a gente nunca deve se conformar com aquilo que é errado. Aquilo que contradiz com a palavra de Deus, a gente não pode se conformar, porque a palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que nós devemos fazer, pessoal? O que nós precisamos fazer é buscar de Deus estratégias para que essas pessoas venham aceitar a palavra de Deus em suas vidas, né? Devemos imitar o exemplo de Jesus com a sua personalidade atraente. A sua personalidade era atraente, ele era capaz de relacionar com muitas pessoas, Jesus se relacionava com todos. E ele também, pessoal, não perdia a oportunidade de mostrar o caminho certo, né? Conteste com a sabedoria quando for necessário. Se houver a oportunidade de pregar o evangelho, não desperdice, pregue, fale, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Tudo, né, com ordem e decência, né, respeitando os outros. Mas assim que a gente tiver uma oportunidade, pessoal, aproveite, fale de Jesus, né? O evangelho, ele é simples, ele é objetivo, né? Jesus, ele veio para salvar o pecador. Jesus, ele te ama do jeito que você é. Ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou e nós vamos ressuscitar também, né? O evangelho é assim, é direto, é simples, vai direto ao ponto. Então, que quando a gente tiver essas oportunidades, pessoal, que nós vamos aproveitá-las, né? Mas, então, é importante que vocês lembrem o seguinte: evitem discussões, que isso não vai levar a lugar nenhum. Converse, pregue o evangelho, né? Presenteie algum amigo, alguma pessoa, né, com algum produto evangélico, como uma Bíblia, por exemplo, né? Convide para ir na igreja, fale dos seus cultos, fale dos cultos da sua igreja, né? Na minha igreja tem escola dominical, na minha igreja tem culto no domingo, na terça, na quinta. Vamos na igreja um dia desses, né? E seja um espelho que reflete a imagem de Deus, né? O evangelho, pessoal, assim como eu disse a vocês, ele é simples, ele é doce e suave. A sua preocupação deve ser apenas em falar do amor de Deus e do seu plano de salvação para a vida do homem. Fuja sempre, pessoal, de questões polêmicas. Não há necessidade de a gente discutir sobre isso, porque quando a gente aceita Jesus, a transformação ela é completa. Então, sempre que tiver alguma pessoa vier levantar questão, evite discutir, evite falar, porque isso, pessoal, não vai levar a lugar nenhum, vai levar só você discutindo. Às vezes a pessoa você vai dar um mau testemunho, discutir assim com outra pessoa, alguém que está de fora vai ver e falar: nossa, mas ele é cristão, está discutindo. Então, assim, é melhor a gente evitar. Evita várias questões, a gente, né, não discutir, né, sobre a palavra de Deus. Amém? E para concluir, então, pessoal, sempre que tiver a oportunidade, aproveite da melhor forma possível, mas peça sempre sabedoria de Deus. E nunca inicie uma discussão, é importante a gente sempre lembrar disso, tá bom? E sempre saiba, pessoal, que o Senhor Deus está acima de tudo, acima da ciência, né? E guarde no seu coração as palavras de Jesus. Amém? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? A lição de número 13. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem procurar a mim ou a tia Gabi, né? Então, finalizamos hoje mais um trimestre. Na próxima aula, no próximo domingo, né? Nós estaremos explicando para vocês sobre o nosso novo trimestre, sobre a lição, sobre a revista, sobre tudo direitinho a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu, a tia Gabi ou a tia Laura, estamos à disposição de vocês, certinho? Um abraço e uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus.